Pessoal, abrindo o vídeo de hoje mostrando que o Grupo Globo está elogiando o Ministério da Saúde do Lula, tá? Recuperação da cobertura vacinal deve ser celebrada, opinião do Globo. Houve melhora dos índices em 13 das 16 principais vacinas. Eles citam aqui que o Bolsonaro destruiu o Plano Nacional de Imunização, com aquela campanha criminosa que ele fazia contra as vacinas, associando vacina a AIDS e etc. Então eles destacam que no caso da vacina para poliomielite, caiu 37% o número de crianças não vacinadas, tá? A cobertura no último ano do Bolsonaro, que mal chegava a 77%, alcançou 84,6% no primeiro ano do Lula, muito mais perto da meta, que é vacinar pelo menos 95% das crianças. E por fim, eles destacam que além da polio, houve melhora nas vacinas contra rotavírus, hepatite A, febre amarela, meningite, tríplice viral, que é contra sarampo, rubéola e cachumba, tríplice bacteriana, que é contra difteria, tétano e coqueluche, e na pentavalente, que além dessas três doenças ainda protege também contra hepatite B e a bactéria H influenzae do tipo D. Dos 13 imunizantes, cuja a cobertura aumentou, o que apresentou a maior crescimento foi da tríplice bacteriana, que saiu de 67% para 76%. Seguindo aqui, falar um pouco da cara de pau desse cidadão aqui, Elon Musk, de visita à China, né? Foi lá. E o grande defensor da liberdade de expressão, segundo os bolsonaristas, num país que não há liberdade de expressão. Aliás, isso aqui tem que ser falado aqui. O Twitter não pode funcionar na China, é proibido. O Twitter dele, aí, o X, né? Pois é, e ele reclama que no Brasil o Alexandre de Moraes exige lá que retire as publicações que pediam golpe de Estado, artigo 142, aquela canalice de bolsonarista pedindo a subversão do resultado da eleição, um golpe, né? E ele vai lá na China numa boa, né? Onde a rede social dele nem pode funcionar. Mas enfim, o que ele foi fazer lá? Ele foi atrás de dinheiro, tá? Tá aqui, ó. Elon Musk faz uma visita surpresa à China em busca de turbinar as receitas da Tesla. Qual que é o ponto dele, tá? Musk quer que as autoridades chinesas permitam o uso do Full Self Driving, FSD, como é conhecido o modo de piloto automático dos carros da Tesla. Com o FSD, robôs conseguem manobrar os carros na hora de estacionar os veículos, além de mudar os carros de pista durante as viagens. O FSD está disponível apenas em alguns países, como os Estados Unidos, mas apenas parcialmente na China. Ou seja, ele quer que o órgão regulador de trânsito da China libere esse tal de piloto automático do carro dele. Porque aí o carro dele vai ter um diferencial competitivo e vai vender mais na China, e aí ele vai ganhar mais dinheiro. E foi exatamente o que ele conseguiu, tá? Tá aqui a matéria de hoje no site internacional da Bloomberg, que o Musk conseguiu essa autorização do órgão regulador para o piloto automático poder funcionar lá na China. E aí, sabe o que aconteceu com as ações da Tesla? Alta de 17,8% hoje, tá? A Tesla estava aí com um valor de mercado por volta de 500, 600 bilhões de dólares. Nós estamos falando aí de mais de 100 bilhões de dólares de valorização, tá? Das ações da Tesla. Ou seja, a Tesla ganhou mais de 100 bilhões de reais em valor de mercado hoje. Aliás, 100 bilhões de reais não, 100 bilhões de dólares, né? Mais de 500 bilhões de reais. Ou seja, foi quase aí uma Vale, uma Petrobras hoje de valorização. Bem, mas seguindo aqui, eu quero falar de outro cara de pau, né? Outro falso defensor da liberdade, da democracia, que é o Eduardo Bolsonaro. Vocês viram que ele está em Budapeste, na Hungria, em reunião com esse bandido desse Viktor Orbán, né? Ele não é só um aspirante a ditador, ele já é, em certo ponto, um ditador lá na Hungria. Apesar que, assim, é um nível de ditador um degrau abaixo. Ou seja, apesar dele controlar ali por meio de amigos e de empresários aliados, ele controlar os meios de comunicação, não chega, por exemplo, a ter violência física contra os opositores políticos, tá? Prisão de opositor político, esse tipo de coisa. Mas é um país que está claramente caminhando para uma ditadura total e pode chegar nesse ponto, inclusive, de ter violência contra os opositores políticos, né? Violência física. Hoje tem uma matéria no site da Bloomberg, olha só que curioso. Os alemães estão reclamando muito desse Orbán, por quê? Porque ele sequestra setores do país e coloca aliados, inclusive familiares, para operar esses setores, e expulsa as empresas que fizeram investimento estrangeiro. Então tá aqui, ó, desde que regressou ao poder em 2010, Orbán reforçou seu controle sobre todas as faces da Hungria, desde os meios de comunicação até os tribunais, e confundiu a linha entre política e os negócios. Os amigos de infância de Orbán, um antigo instalador de gás, veio do nada para se tornar um bilionário e a pessoa mais rica da Hungria após um dilúvio de contratos estatais. O genro de Orbán é agora proprietário de uma rede de hotéis de luxo. E aí eles citam um exemplo, por exemplo, o operador do aeroporto de Budapeste é uma empresa alemã, tá?
essa GmbH, que inclusive ela é operadora do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo também, tá? Uma coincidência aqui. Essa empresa, o Orbán tá forçando a expulsão dela do país. Por quê? Porque ele quer colocar um amigo dele de infância para operar esse aeroporto. Então o que ele faz? Ele usa o órgão regulador aeroportuário, o órgão governamental, para aplicar multas, uma atrás da outra, nessa empresa alemã. Multas muitas vezes injustas, dizendo que o serviço não está sendo bem operado e tal. E aí ele vai acabar expulsando essa empresa alemã e colocando um amigo dele lá para operar esse negócio bilionário. E ele faz isso em vários setores da economia, tá? Ele também está usando o CAD, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que impede a questão de monopólio, oligopólio, e ele está usando esse órgão também para expulsar negócios estrangeiros da área de varejo, e aí colocar os amigos dele no lugar. Então ele está operando ali para favorecer e enriquecer os seus amigos e familiares, está colocando eles nos postos centrais da economia húngara. E tá lá o Eduardo Bolsonaro, gastando dinheiro nosso, inclusive, né, para exaltar um sujeito desse, né? Aliás, ele tá lá aprendendo, porque seria exatamente isso que o Bolsonaro iria fazer se ele tivesse conseguido dar o golpe em 2022, né? A família Bolsonaro ia virar bilionária, e os amigos também, né, esse entorno do Bolsonaro. É por isso que eles ficam tão inconformados aí com o Alexandre de Moraes. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho esse vídeo agora, coloco aí na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, está aí. E a gente volta mais tarde com mais um vídeo pra página.